Convido aos irmãos para abrirem as suas Bíblias, primeiramente no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, vamos ler dos versos 14 ao 20, depois no Evangelho de João, no capítulo 1 também, dos versos 35 ao 42. Marcos 1, de 1 a 14, depois João 1, do 35 ao 42. O irmão Valcir vai nos ajudar, lendo com os irmãos que têm as chamadas versões tradicionais. E os irmãos lerão em seguida com o pastor que tem a nova versão internacional. Então, Marcos 1, de 14 a 20. Os irmãos que têm a versão, as chamadas versões tradicionais, poderão então ler juntos com o irmão Valcir, a partir então do verso 14. Vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. E logo chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os jornaleiros, foram após ele. João capítulo 1, do 35 ao 42, da mesma forma. O irmão Valcir começará a leitura com os irmãos que têm as chamadas versões tradicionais, e os irmãos com a NVI lerão o verso seguinte, João 1, do 35 ao 42. Leiamos. No dia seguinte, João estava outra vez ali e 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto e seguiram a Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os 12 o seguiam, perguntou-lhes: o que vocês querem? Eles disseram: Rabi, que significa mestre, onde estais hospedado? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinha ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Obrigado, irmão Valcir. Meus amados irmãos, harmonizando essas 2 passagens dos evangelhos, nos fica claro que André foi o primeiro apóstolo de Jesus. E que por intermédio dele, de André, o seu irmão Simão, mais tarde chamado de Pedro, o mais famoso dos apóstolos, que conviveram com o Senhor Jesus, foi o segundo. Jesus estava no início do seu ministério e tinha já seguidores, mas entre os seus seguidores, ele precisava ter um grupo mais achegado, mais presente, e esses então seriam os seus apóstolos. Essa era uma designação dada no contexto judaico com a palavra hebraica shaliach, que significa os enviados. Mas não somente enviados para dizer alguma coisa que alguém mandou dizer, ou fazer alguma coisa que alguém mandou fazer, mas enviados para serem os representantes de quem os enviou. Daí apóstolos significar também os que têm a missão de representar quem enviou, os missionários. Foram 12 os apóstolos, porque dessa forma o Senhor Jesus estava deixando claro que a igreja que surgiria a partir desses apóstolos era o que fora projetado, era o que fora figurado com a formação do povo de Israel e que fora dividido em 12 tribos. 12 na geometria judaica é o número que significa
o que está completo, o que teve início, meio e fim. Estava começando a se formar o Israel, anunciado por Deus na sua promessa a Abraão. Um Israel não limitado por fronteiras geográficas ou raciais. O Israel em que serão benditas todas as famílias da terra. Se no apostolado, meus amados, se no apostolado havia homens do tipo gente detestada pelos judeus, como era o caso de Mateus, que era escriba, mas também um publicano, gente do tipo favorável a decisões radicais, a revoluções, para se mudar a política e a vida social, como era o caso de Simão o Zelota, gente do tipo queima todo mundo, como era o caso de Tiago e João, que Jesus apelidou de filhos do trovão. Se no apostolado havia homens desse tipo, também havia gente normal como André. O André que era pescador como seu irmão Pedro, e que foi quem levou Pedro a Jesus, mas que não alcançou no apostolado a mesma importância de Pedro. Mas, meus amados, é nesse aspecto que começa a importância de André. Afinal, foi ele quem levou Pedro a Jesus. Foi ele quem apresentou o rapazinho que tinha 5 pães e 2 peixinhos, usado no milagre da multiplicação, conforme João 6, 8, 9. E foi ele que, com Filipe, apresentou os gregos prosélitos ou tementes a Deus, gregos nem sempre exatamente da Grécia, mas não judeus, convertidos ao judaísmo, que queriam falar com Jesus, segundo João 10, 20 e 22, ocasião quando Jesus disse, emocionado, chegou a hora de eu ser glorificado. Essa foi a primeira vez, depois dos magos, que não-judeus foram colocados diante de Jesus, e os primeiros não-judeus que ouviram Jesus, já que os sonhos que Jesus fez como criancinhas diante dos magos, não foi um falar de Jesus, não é? De maneira compreensível. Gostaria, o slide 2, querido. Tradições sérias, endossadas por Eusébio de Cesareia, o pai da história eclesiástica, que morreu em 339, nos falam de André, deixando a Palestina e chegando à Ásia Menor, hoje Turquia, onde alcançou o que hoje chamamos de sul da Rússia. Daí André ser o patrono da igreja ortodoxa russa. Não sei se os irmãos estão conseguindo ver aí o mapa, mas há uma seta que sai de Israel, vai até a Turquia, naquela época chamada de Ásia Menor. Da Ásia Menor, a seta vai para o sul da Rússia, o que hoje nós chamamos de Rússia, que seria o caminho de André. Depois ele volta para a Ásia Menor e vai finalmente chegar à Grécia, aonde, segundo as tradições, há de morrer martirizado. Há 2 tipos de tradições que nós que estudamos história da igreja lidamos. Há as tradições que são tão somente tradições, e há aquelas tradições que são quase fatos históricos. Esses relatos acerca de André são quase fatos históricos, são considerados como sérias tradições. Slide 3, o outro querido. Da Rússia, André teria voltado à Ásia Menor, até partir para a Grécia, onde após levar a Cristo, a esposa do procônsul de Patras, uma cidade grega que existe até hoje, enfureceu os membros do clero pagão e foi martirizado numa cruz em forma de X, ali por voltas de 68 ou 69. Obviamente que isso é uma representação de André, não é ele, né? Não havia fotografias naquela época. Há lendas surgidas em meio à comunidade cristã que nunca interferiram com os ensinos e práticas do cristianismo. Mas, infelizmente, há aquelas que contribuíram para afastar o cristianismo e contribuem para afastar o cristianismo da sua pureza e simplicidade. E esse é o caso daquela lenda que envolve Constantino o Grande. Constantino foi o imperador romano que em 313, após se fazer cristão, começou a conduzir o cristianismo à posição de religião oficial do Império Romano. Segundo se conta, ele teve a visão de um anjo que mandou que os ossos do apóstolo André, que estava em Patras, na Grécia, fossem tirados dessa cidade e levados para o lugar mais extremo ao norte, aonde o cristianismo já imperava. E esse lugar, então, segundo os geógrafos da época, seria a Escócia. Por isso, durante séculos, os ditos ossos de André
foram guardados num santuário em terras escocesas. Mas quando aconteceu a reforma protestante e a Escócia se tornou presbiteriana, o tal santuário foi derrubado como centro de idolatria e desobediência à Bíblia, que ensina que um só é mediador entre o Deus e o homem, Jesus Cristo. Com isso, os ossos tidos como de André foram considerados, obviamente, uma farsa e sumiram. Décadas e décadas depois, monges católicos romanos disseram os ter reencontrado, ou parte dos ossos, né? E tendo-os achado, eles foram colocados na Catedral Católica de Santa Maria, em Glasgow, capital da Escócia, mas até hoje há católicos que duvidam da veracidade desses ossos. Para não destruir totalmente a ligação que havia do cristianismo escocês com o nome de André, os presbiterianos, considerando André um exemplo de missionário, porque foi ele com Filipe que apresentou os primeiros não-judeus a Jesus, com o passar dos anos, com o passar do tempo, esses presbiterianos permitiram que o dia de Santo André ficasse como a data nacional da Escócia, dia 30 de novembro, e que a mais famosa universidade presbiteriana do mundo, que é a Universidade Presbiteriana Escocesa, recebesse o nome de Universidade de Santo André, que dá também o nome à mais importante igreja presbiteriana de Glasgow, uma homenagem à memória do apóstolo, não porque se creia que ele possa interceder, mas realmente como uma homenagem à sua memória. É por esta razão, irmãos, que na bandeira da Escócia, na bandeira da Grã-Bretanha, existe um X que vai de uma extremidade da outra bandeira, é para lembrar a cruz no qual foi crucificado André. Os irmãos têm aí então as imagens, essa azul e branca é a bandeira da Escócia e a bandeira da Grã-Bretanha, que tem, não é homenagem à parte da Escócia ali por trás. Então esse X não é um X, na verdade é a cruz aonde André teria sido crucificado. André, então, como dissemos, dá nome a uma das mais famosas universidades do mundo, a Universidade de Santo André, pertencente à Igreja da Escócia, que é presbiteriana, e dá nome à mais famosa igreja de Glasgow, capital da Escócia, ou seja, a Igreja Presbiteriana de Santo André. Vamos mostrar aí uma imagem da universidade. Pode mostrar agora a imagem da Igreja Presbiteriana de Santo André, que fica na capital escocesa. Bem, se no Brasil há igrejas batistas que gostam de homenagear montes do Antigo Testamento, e eu não vejo problema algum nisso, na Escócia há igrejas batistas que gostam de homenagear santos do Novo Testamento. E por isso há algumas igrejas batistas com o nome de Igreja Batista de Santo André. Por favor, temos uma parte da fachada, pode passar, querido, a outra, se sair. Meu irmão, eu não consegui tirar a foto, não consegui a foto da igreja toda. É uma igreja batista que fica no centro de Glasgow e que é chamada Igreja Batista de Santo André. Acho que emperrou aí alguma coisa. Aqui está, infelizmente só deu para fazer esta parte. Há outras igrejas batistas com o nome de São Felipe, São João, não é? Nós vivemos, irmãos, num contexto onde o iconoclasmo, ou seja, o medo dos ícones, domina a nossa cultura, não é? E com isso, às vezes, quando nós descobrimos algumas práticas de irmãos batistas nossos, né, de fora a gente fica assim um pouco assustados, mas obviamente que eles não têm problemas como nós temos em relação a isso e fazem esse tipo de homenagem. Eu não vejo problema se eu ponho na igreja o nome de monte não sei o que, monte não sei da onde, que como eu disse, não vejo problema nenhum. Também não vejo problema de se homenagear os santos do Novo Testamento, os homens de Deus, com um nome. A igreja é sempre de Jesus, mas esse tipo de homenagem não me traria problema. Nós temos um contexto e vamos continuar nele, não é? Que para nós é melhor, para não fazer confusão aí com os outros. Mas, meus amados, permitam-me os interessados em levar Deus a sério. Nesses dias nos quais o relacionamento entre nós que nos dizemos membros da igreja, tem deixado a desejar. Pode tirar a imagem, querido, senão dá bloqueio de comunicação. Permitam-me usar André para nos ajudar nessa questão nessa dificuldade de relacionamento entre nós, como membros da igreja.
Ó sim, eu disse os interessados em levar Deus a sério. Porque infelizmente, irmãos, há aqueles entre nós que não estão interessados nisso. Disse isso porque às vezes, várias vezes, até muitas vezes, nós não estamos preocupados com isso e por essa razão continuamos preocupados com os nossos umbigos. Não aceitamos nunca que devemos preferir em honra aos outros, pois sempre estamos interessados em nós mesmos, em que nossas opiniões prevaleçam. E quantas vezes somos arrogantes, nos achando no direito de fazermos da igreja uma espécie de cinema e de teatro. Porque ao cinema e ao teatro nós vamos para ver o filme que nos interessa, os atores que nos interessam, com as pessoas que nos interessam, para depois dizermos, enquanto estamos comendo pizza, gostei e não gostei. O enredo estava bom ou estava péssimo, o fulano ou a beltrana foram exuberantes ou sofríveis canastrões. Pois às vezes, irmãos, fazemos assim com os nossos cultos e reuniões. Achamos-nos no direito de preferirmos esses em detrimento daqueles, essas em detrimento daquelas. Não temos o direito. Que o Senhor se apiede de nós quando assim procedemos e nos dê chances para nos tornarmos sensíveis. Porque, meus amados, se não estivermos levando Deus a sério, mas já fomos realmente selados pelo Espírito Santo de Deus e estamos sem levar Deus a sério, por descuido, por falta de cuidado, então que soframos, que comecemos a sofrer, que soframos até admitir a culpa, porque isso é bíblico. O poeta sagrado cantava: o sofrimento continuou até que admiti minha culpa e não mais escondi o meu pecado. Salmo 32:5. Às vezes, várias vezes, muitas vezes, nós achamos que não estamos pecando porque não estamos adulterando, não estamos nos prostituindo, ou não estamos sendo desonestos, ou não estamos dizendo mentira, ou não estamos xingando, ou não faltamos ao culto, ou não deixamos de contribuir, mas não percebemos que estamos pecando sim, porque nós não estamos nos esforçando para cumprir o que a palavra de Deus diz que devemos cumprir. Vamos ler juntos, irmãos, o texto de Romanos 12, 10 a 16, que vai ser projetado para facilitar a nossa leitura. Todos juntos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Estão prestando atenção? Ou mais uma vez, estamos repetindo para entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Não brinquem com a palavra de Deus. Continue, irmãos. Continue, querido. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos. Estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não percebemos, irmãos, que quando nós não nos esforçamos para cumprir isso, nós também estamos pecando. E estamos pecando como se estivéssemos adulterando, e como se estivéssemos nos prostituindo, e como se estivéssemos mentindo e xingando. E estamos pecando porque nós não estamos levando a palavra de Deus a sério, e quando nós não levamos a palavra de Deus a sério, é porque não estamos levando Deus a sério. Não há como você levar Deus a sério e não levar a sério a palavra de Deus. E se ficarmos assim, não sentiremos alívio na alma para poder cantar como Davi finalmente, depois de reconhecer o seu pecado, pôde cantar como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Salmo 32, verso 1.
Pode deixar projetado apenas os tópicos da mensagem. Para nos ajudar, irmãos, sobre isso é que eu quero lhes falar de André. Primeiramente do André abnegado, altruísta, desprendido de si mesmo. É lá no final, querido. Pedro era um líder natural, instintivo. Suas intervenções, algumas maravilhosas, outras desastrosas, nos revelam o caráter desse homem potencialmente capaz, e André sabia disso. Pedro era irmão dele, e ele convivia com o seu irmão no dia a dia do barco da pescaria. Então ele sabia o que ia acontecer se Pedro também quisesse seguir a Jesus. Ele sabia que onde Pedro estava, os outros ficavam atrás dele, nunca na frente. Era a maneira de ser de Pedro. Mas a sua preocupação não foi essa. A sua preocupação foi dizer para Pedro: mano, achamos o Messias. Sem dúvida, André não se preocupou com a natural liderança de Pedro em relação a ele. Ele já sabia que mesmo sendo o primeiro a se decidir por seguir Jesus, ele não assumiria a liderança daquele grupo. Não era importante o fato dele ter sido o primeiro a querer se juntar a Jesus e não ser o líder dos que seriam chamados apóstolos. Ele sabia que ao chamar Simão, seu irmão, depois chamado de Pedro, para ser um seguidor também do pregador de Nazaré, isso faria com que ele, de uma forma ou de outra, tivesse menos destaque do que o seu irmão. O Senhor Jesus disse: se alguém quiser me seguir, então negue-se a si mesmo. Marcos 8:34. Paulo apóstolo escreveu: estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:10. Sabe, queridos, sabe, amados, servir a Cristo na sua igreja pode significar trabalhar sem aparecer muito. Em alguns casos não aparecer nada. Os irmãos sabem que há pessoas que trabalham no som. Vocês os conhecem, mas não conhecem a todos. Não sabem como é que eles funcionam. Há uns irmãos que ficam ali dentro daquela caixinha de madeira. Não aparecem aqui na frente. Vocês sabem que há pessoas fazendo isso. Há irmãos que trabalham com o culto infantil. Sabe, querido, servir a Cristo na sua igreja pode significar isso. Trabalhar, por exemplo, com crianças no culto infantil. Meu Deus, que importância tem o culto infantil. Mas o culto infantil é onde você não está sendo visto. Você não está sendo visto pela maior parte da igreja. E você só vai ser notado ou notada no culto infantil se você aborrecer algum pai ou alguma mãe. Aí ele vai em cima de você. Aí ele vai perceber que você existe. Ou quem sabe o seu trabalho seja com os embaixadores, ou com as mensageiras do rei, outros dois trabalhos tremendos. Ou ainda com a terceira idade, ou com os especiais do servindo como sou. Que desafios! Ou quem sabe com a união de adultos. Há outros trabalhos que normalmente não aparecem. Sim, são atividades que só vez por outra ou a colocam diante da igreja, e com isso poucas vezes, algumas vezes, nenhuma vez, quem sabe, você será badalado, exaltado, elogiado, badalada, exaltada, elogiado. Mas imaginem se André, pensando em si mesmo, não quisesse ter chamado Pedro para acompanhá-lo e ser seguidor de Jesus Cristo. Sim, mesmo sem André, Pedro acabaria no apostolado. Mas André não poderia ter a satisfação de mais tarde, sabendo da liderança do irmão, junto a Tiago e João, poder pensar: foi a mim que Deus usou para trazer esse sujeito para perto de Jesus. Eu acho que André deve ter pensado: sim, ele, Pedro, meu irmão, algumas vezes fez algumas lambanças. A pior foi a de negar o nosso mestre e Senhor, mas ei-lo recuperado, ei-lo restaurado e uma bênção para o cristianismo. O meu irmão foi chamado por esse pregador extraordinário, esse ex-rabino convertido, chamado Paulo de Tarso. Ele foi chamado junto com Tiago e João como colunas da igreja, é uma das colunas da igreja. Sabe, amados, a igreja precisa cada vez mais dos Andrés. Pessoas abnegadas, altruístas,
desprendidas de si mesmas, que não se incomodam de ser colocadas em segundo, terceiro, quarto ou último lugar, humanamente falando, se com isso a igreja puder ser abençoada e o nome de Jesus glorificado. Mas, lhes falando de André, deixe-me falar de um André otimista. Ao ler o episódio da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, eu reparo em Filipe. O curioso Filipe praticamente entrou em pânico com a pergunta de Jesus diante daquela multidão que estava com fome, pois desde cedo aquela gente acompanhava Jesus e a eles os apóstolos. E aí Jesus me vem com essa pergunta: onde é que a gente vai comprar comida para dar a toda essa gente? Foi Jesus quem fez esta pergunta. Sabe, humanamente falando, a reação de Filipe foi mais do que normal, um quase pânico. Uma pergunta que lhe causou perplexidade. Mas aí não há como notar a diferença de André. É ele quem fala do garoto com os seus 5 pães e 2 peixinhos. Sabe, irmãos, havia 2 maneiras de André avisar que diante de uma multidão de mais de 10 mil pessoas, 5 mil eram homens, havia 2 maneiras de André ter dito que havia um menino com 5 pães e 2 peixes. André poderia ter dito assim: tem aí um menino aí com 5 pães e 2 peixes. Com quem diz, e daí? Mas André pode ter dito assim: tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes. Toda a diferença. E eu penso, irmãos, que André falou desse jeito: tem um menino aí com 5 pães e 2 peixes. E aí Jesus, se ele não colocava, e ele não colocava a sua pessoa em primeiro lugar, foi assim que ele deve ter falado. Mas lhes falando de André, deixe-me falar de um André que enxergava além. Isso tem a ver com o episódio dos gregos que queriam ver Jesus. Gente, para Jesus descansar e orar só fugindo da multidão. Lemos alguns textos dos evangelhos onde Jesus tem que fugir da multidão para poder descansar e para poder orar. E obviamente que isso também envolvia os seus discípulos, especialmente os seus apóstolos. Eles também eram pressionados e tinham pouco ou nenhum tempo para olhar um pouco para si mesmos. E por isso se afastarem aqueles gregos que pediram para ver Jesus, com certeza foi a primeira ideia deles, dos apóstolos. Mas André, ajudado por Filipe, entenderam que não podiam fazer isso. Porque o pedido daqueles estrangeiros, dentro do contexto judaico, mais estrangeiros, percebe-o André e Filipe, era algo que não poderia deixar de ser atendido. Então mesmo sabendo que isso iria redundar em mais trabalho, André e Filipe apresentam aqueles não-judeus convertidos ao judaísmo a Jesus. E com a reação que Jesus teve, eles perceberam que fizeram a coisa certa. Jesus exultou, diz o texto bíblico, por aquela oportunidade. Sabe, amados, fazer discípulos dá trabalho. Fazer discípulos aumenta trabalho. Fazer discípulos tanto na igreja local como nos confins da terra, como é o caso de missões. Está aí Romão para nos falar? Dá trabalho, dá muito trabalho e dá despesas. Aumenta despesas. Mas o que é mais gostoso na igreja do que isso? O que é mais proveitoso na igreja do que isto? Fazer discípulos aqui e até nos confins da terra. Nada é mais gostoso, nada é mais precioso do que nos vermos envolvidos com esse tipo de atividade. A Bíblia diz que sábios são os que ganham almas.
Amados, quando nós recuamos, quando recuamos diante de algo, por causa do nosso trabalho, que esse algo possa dar, ou por causa das despesas, que esse algo fará aumentar, é porque nos faltam os Andrés. Sem sermos imprudentes. Não, prudência não. Sem sermos imprudentes, Andrés percebem. Andrés têm sensibilidades. Andrés olham além da porta da casa, olham além da porta da igreja, da fronteira do eu, e percebem que naquele caso, vale a pena o trabalho, valem apenas as despesas. É verdade, nós sabemos pouco sobre André, mas o pouco que nele, nos evangelhos, está, o tornou um personagem importante. Ele foi o exemplo de alguém que, por causa de Jesus Cristo, ele foi desprendido de si mesmo, e por isso pensava nos outros. Foi alguém que, por causa de Jesus Cristo, foi um otimista, e pensava nos outros. Foi alguém que, por causa de Jesus Cristo, enxergou, além de todas as fronteiras humanas, e pensava nos outros. Se querem saber, não foi sem razões, mas não foi mesmo, que ele foi o primeiro a aceitar o apostolado. Os primeiros sempre nos chamam a atenção, mesmo que depois não sejam colocados em posições mais importantes. Mas por que foi o primeiro? Por que foi o primeiro? Porque Maria Madalena foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Para não permitir esse machismo que muitas vezes e que já nos acompanha há séculos dentro desse cristianismo, que foi, na verdade, quem valorizou a mulher, que tirou a mulher do seu ostracismo, mas que ainda continua, de certo modo, às vezes veladamente, com medo, não é? De certas posições, de certa importância que se possa dar à mulher, quando Paulo disse: em Cristo não há homem e nem mulher. Sabe qual era a condição sine qua non para alguém fazer parte do apostolado de Jesus? Ter visto Jesus ressuscitado. Maria Madalena o viu e foi a primeira. É por isso que crônicas da igreja do primeiro século e do segundo a tratam como a apóstola. Bem, eu não estou fazendo aqui a apologia de ministério feminino ou qualquer coisa assim. Isso não é importante. O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós temos que entender como o Espírito Santo trabalha para nos dar lições nas entrelinhas. Por isso André foi o primeiro a concordar em ser um apóstolo de Jesus, porque claramente André pensava nos outros. Vamos pensar nele, nesse homem de Deus, e vamos tentar, irmãos, imitá-lo e trazer para nós esta realidade, porque afinal diz o Senhor desta igreja, diz o dono desta igreja: vocês serão conhecidos como os meus discípulos, se vocês, hein? Meu Deus, que desânimo. Estão sentindo o peso da coisa? Ainda bem. Eu prefiro que vocês falem assim do que todos digam que se amem uns aos outros e não se amam. Por isso não vão repetir, vão continuar assim, bem desanimados, para não se esquecerem que nesse momento vocês não tiveram coragem. Eu não tive coragem, porque eu estou no meio de vocês, querido, eu estou junto com vocês. Os irmãos observaram que eu sempre uso o nós. Eu nunca me coloco aqui no púlpito achando que vocês é que precisam, vocês, e eu não. Não, senhores. Eu sei muito bem quem eu sou e não me iludo, porque a palavra de Deus me avisa: quem muito se dá, muito se pedirá. Vamos ficar com essa lembrança. Como foi desanimado, hein? Como vocês não tiveram coragem de dizer: vocês serão conhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. Não estamos nos amando, querido. É isso que está acontecendo. Não estamos nos amando, não estamos nos preocupando. Nos preocupamos com grupos pequenos, com A, com B, com C, outros, cada um faça a sua parte.
Mas isso é pecado. Isso é pecado. Pecado não é matar, só roubar, adulterar, como eu disse, né? Isso também é pecado, porque isso é desobediência à palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos para o nosso recessional. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, livrando-nos dos males do dia e da noite, protegendo-nos das maldades dos homens perversos. Que o Senhor nos olhe com sua compaixão e nos ajude a nos guardarmos da cobiça. Que o Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê força para vivermos com simplicidade, contentamento, generosidade. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e não nos deixe esquecer que somos peregrinos, caminhando em direção à terra prometida, de modo a não fazermos das coisas desse mundo a nossa bagagem. No nome de Jesus Cristo, Deus conosco, e Ele nos ajude. Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para sempre. Amem e orem por suas famílias. Amem e orem por suas famílias. Orem por suas famílias. Como o diabo está atacando as famílias. Entramos para adorar. Saiamos.